Vamos lá, a gente tem notícias para poder falar sobre a venda de João Pedro. O Fluminense está ganhando um dinheiro, esclarecer algumas dúvidas também da galera. A gente tem aqui, além da notícia sobre a venda de João Pedro, né? João Pedro vendido do Watford pro Brighton e tal. Informações sobre a lesão do Keno, o Fluminense divulgou informações. E ainda falar sobre o Diniz na seleção brasileira é complicado, hein? É complicado. Mas vamos lá. Vinheta do Giro de Notícias. Achou que eu ia estar bebendo água de novo, né? Não, hoje. Dessa vez não. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação, sou tricolor de coração. Não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal Raiz Tricolor. E, claro, passar no OneFootball também. É um aplicativo de futebol muito legal, que é parceiro aqui do Raiz Tricolor. E que nele você, além de ter muitas notícias sobre o Fluminense, sobre o seu clube aí também. De repente você torce para outro clube e tá vendo esse vídeo. Além disso também... Aliás, se você torce para outro clube e tá vendo esse vídeo aqui... Baixa o OneFootball agora. Dúvida, você vai baixar o OneFootball e vai escrever aqui embaixo. Eu torço para o Clube X e estou baixando o OneFootball. Vai lá, agora. Aqui você vai fazer esses dois aqui, fazer esses passos. Pô, aplicativo bom, futebol, com resultados ao vivo, com notícias, com jogos ao vivo, com lances ao vivo da Conmebol Libertadores. Aproveita. Cara, vamos lá. Primeira notícia, a gente fala sobre a lesão de Keno. O Fluminense informou nessa sexta-feira vou ler exatamente o texto do Fluminense. Informação, o atacante Keno sofreu uma lesão na coxa esquerda durante a partida contra o River Plate no Maracanã e já iniciou tratamento no clube. Lembrando, né? Keno se machuca no lance do gol do River Plate, uma lesão no músculo posterior, né? O Keno saiu apontando para o músculo posterior, eu falei lá na zona mista, ele sai falando isso. No músculo posterior da coxa esquerda e foi constatada uma lesão. Vamos lá. Quais são os graus aí e as dificuldades? Quando ele sai do jogo contra o River Plate, a gente sabe que ele sentiu a coxa e foi substituído. Ok, era esse o ponto que a gente sabia. Quando o Keno vem passa pela zona mista e tal, tudo, ele vai ser reavaliado. Sentiu um desconforto, podia não ser uma lesão. O Fluminense o reavaliou na quinta-feira e na sexta divulgou que ele sentiu uma lesão. A partir do momento que é uma lesão, a gente não sabe se é grau 1, grau 2, grau 3, vai ficando pior, né? À medida que o número sobe, mais tempo para ele se recuperar. Já é sabido que ele não joga contra o Vasco. Então a gente terá um problema contra o Vasco, muito provavelmente entra o Lima, inclusive. Não informações que eu tô falando, né? É percepção minha. Dito isso, a gente não sabe qual é o grau da lesão e quanto tempo ele fica de fora. Ele não joga contra o Cruzeiro também na quarta? Muito provavelmente. Ele não joga no outro final de semana contra o Cuiabá? Talvez sim. Ele não joga na outra semana contra o Flamengo pela Copa do Brasil? Talvez sim. Então assim, a gente vai ficando meio que sem saber até onde vai a lesão do Keno. Tem que apurar mais para descobrir. Fato é, as lesões musculares do Fluminense têm tido uma ótima recuperação, muito rápida essa recuperação. Então, vamos torcer pro Keno voltar logo. Tem sido um jogador muito importante também pro Fluminense, até porque a gente não tem um reserva com as características dele. O único que tem a característica dele é o Isaac, que ainda tá muito verde ainda, né? Gabriel, por que não o Lelê e o Lima? Porque o Diniz vem utilizando o Lima. E o Lelê joga de uma maneira muito diferente do Keno. O Lima também, mas o Lima talvez esteja mais próximo. O Lelê oferece ao Fluminense características bem diferentes das do Keno. Talvez pro Vasco funcione bem, mas não dá pra gente dizer que tem reservas imediatos no Fluminense, não. A próxima notícia. A próxima notícia é do André Hernan. Ele publicou, na verdade o André Hernan publicou no UOL, na coluna dele, de que, de fato, Fernando Diniz é um nome que tem ganhado muita força e seria hoje o caminho natural, foi o termo que ele utilizou, caso o Carlo Ancelotti não tope deixar o Real Madrid para poder acertar com o Fluminense. Vamos lá. O Siri falando aqui. Eu sei que vocês aí estão falando bem assim, tá? Gabriel, mas ele já disse, tem gente que tá falando isso. Ele já disse que a seleção dele agora é o Fluminense. Sim. O que ele tá querendo dizer? Que a prioridade dele é o Fluminense agora. E que ele não vai ficar conversando de um assunto que ele nem recebeu o convite ainda. Então, primeiro ponto é esse. Não dá pra poder dizer... Assim, é muito difícil negar a seleção brasileira. E se você for lembrar certinho da história do Muricy, a gente canta, a gente brinca e tal, sobre o Muricy ter ficado e tal.
Mas o Muricy chega a negociar com a seleção, vai pra lá, negocia, volta, e o Celso Barros dá um bom aumento na época. A Unimed bota um aporte financeiro ali pra poder... o Fluminense. Eu até lembro, meio turva, essa história não é tão divulgada. E eu vou usar esse trecho aqui de uma matéria da Gazeta do Povo na época, né? Apesar de estar escrito aqui sexta-feira, 23 de maio, é a data de hoje, né? Que explica bastante, eu vou deixar o link até aqui embaixo, que explica bastante o que aconteceu na época, como se deu. É óbvio, o Muricy não ficou só por causa do dinheiro, o Muricy ficou porque ele tinha dado a palavra ao Fluminense de que iria renovar, né? Que havia uma negociação em curto envolvendo um aumento de salário e renovação por 2 anos do contrato. E o Muricy tinha dado a sua palavra de que aceitaria. E o Fluminense não aceitou liberar. Então, assim, o Muricy queria ir para a seleção, o Fluminense não aceitou liberar, ele não fez força, mesmo não tendo multa rescisória, o Muricy, enfim, disse não para a seleção brasileira. E tem até um detalhe, o Muricy ia ganhar muito menos na seleção. Eu nem lembrava desse detalhe, não. Foi ler isso aqui nessa matéria. Ó. A questão financeira, o Muricy ganha cerca de R$450 mil no Fluminense e receberia pouco mais do que a metade na CBF, mas não parecia relevante, uma vez que as possibilidades publicitárias e tal. Então, assim, a história do Muricy lá atrás, ela é cheia de detalhes que, obviamente, pra gente, não interessam muito, porque o Muricy rejeitou a CBF, rejeitou a seleção pra ficar no Fluminense. E essa é a história principal que importa. Quando a gente olha pro Diniz atualmente, pode acontecer? Pode. O Diniz tem um contrato que vai, nesse momento, é bem longo, é um contrato chamativo pelo Fluminense e é um contrato onde ele está totalmente feliz. Ele pode recusar a seleção para poder ficar no Fluminense? Pode, isso pode realmente acontecer. Não estou duvidando que não aconteça. O ponto é, a pauta é relevante, porque é muito difícil que alguém recuse a seleção brasileira. Tanto que o próprio Muricy Ramalho, ele em si não recusa a seleção brasileira. Ele decide manter e cumprir seu contrato com o Fluminense. Mas ele não vira e fala, não, seleção, eu não vou. Né? Ele vira pro Fluminense e fala, vocês me liberam, Fluminense? Não. Então, beleza, eu vou ter que recusar. Essa foi a lógica do que aconteceu. Então, assim, a gente tá falando de um negócio muito complicado, muito sério, muito grande, que tem que ser conversado. O Fluminense tem que estar atento a isso. Precisa haver uma conversa já com o Diniz por um motivo. Se todas as publicações colocam de que o nome do Diniz é o caminho natural para a seleção brasileira, o André Hernan falou agora, mas a gente já viu vários jornalistas falando isso, o Fluminense precisa estar a par dessa situação, precisa estar ligado com o Fernando Diniz, para que, em caso de uma saída, detalhe, não crucificaria o Fernando Diniz por uma saída, é a seleção brasileira. Em caso de uma saída, o Fluminense precisa já ter um plano ali estabelecido. É óbvio, não tem ninguém que faça o que o Diniz faz. Isso é muito óbvio, tá? Mas o Fluminense precisa conter, diminuir os danos de uma possível saída do treinador, no caso ele ir para a seleção brasileira. Ou combinar um acordo de que, olha, ele só sai no final da temporada, ou ir ver outro treinador no mercado, ver pelo próprio... Enfim, o Fluminense precisa estar andando com essa situação para não ser pego no famoso de calça riada, né? Numa situação, já que a minha prioridade não é o Diniz, a minha prioridade não é a seleção brasileira, a minha prioridade é que o Fluminense termine o ano campeão. E aí, meu amigo, para terminar o ano campeão, a gente tem que prever o quebra-mola que vai estar lá na frente, a gente já tem que prever ele já. Enfim. Outra notícia é sobre o João Pedro. Ganhamos grana? Ganhamos. João Pedro foi vendido do Watford pro Brighton, da Inglaterra. A transferência, ela acontece agora, né? E João Pedro foi vendido por cerca de 188 milhões de reais, 34 milhões de euros. Falando sobre o João Pedro em si, o que nos interessa, quanto dinheiro a gente ganha. Vamos lá, tá? A matéria do GE. Globo, do Kaique Andrade e do Daniel Mundim. Não são 2 repórteres que cobrem o Fluminense, tá? Mas é a matéria do GE. Globo que tem 3 repórteres que cobrem o Fluminense. Na matéria do GE. Globo, aparece com o seguinte percentual pro Fluminense. O Fluminense tem direito tem direito deixa eu achar aqui, o mecanismo de solidariedade da FIFA. O que é esse mecanismo de solidariedade? É uma grana que o Fluminense recebe por ter formado o jogador. Como que funciona esse cálculo? Tem um percentual para cada temporada que o cara joga, cada ano que o cara joga no clube, de acordo com o aniversário dele, entre 12 e 23 anos. Quanto que o Fluminense recebe disso? João Pedro esteve no Fluminense durante até o seu 18º aniversário. João Pedro de 2001, ele sai em 2019. Isso daria um total Fluminense de cerca de 2,5%, beleza?
Então, 2,5% da venda como um todo, dos 34 milhões de euros, 2,5% pertencem ao Fluminense. Explicado? Beleza. Essa é a primeira parte. Aí agora a gente vai para outra... Ah, tá. E quanto isso dá, né? Dá um total de 850 mil euros. Então, 850 mil euros é a parte do mecanismo de solidariedade. Só que o Fluminense tem um percentual que ele ficou da venda a mais-valia. O que é a mais-valia? É o lucro que o Watford teve. O Fluminense tem um percentual em cima do lucro que o Watford teria. A venda do Fluminense, ela foi realizada em 2018 ainda, na gestão Abad, lá atrás, num valor muito baixo. Era 2,5 milhões de euros e com bônus que poderiam chegar a 10 milhões, mas que chegariam a, no máximo, 6,5, 7 milhões de euros. Quando o Mário Bittencourt assumiu, ele renegociou essa venda com o Watford e chegou num número que era de 11,5 milhões de euros. E eu sempre achei muito estranho do porquê que o Watford aceitaria acertar o máximo de bônus ali que eles pagariam seriam 7, 8 milhões de euros, e eles acertaram uma venda de 11,5 milhões de euros fixo. Enfim, mas o Mário Bittencourt acertou essa venda, foi divulgado amplamente na imprensa, então o valor da venda foi de 11,5 milhões. Quantos por cento o Fluminense tem do João Pedro? Na época, se falava, na época da transferência, ainda nessa primeira negociação da Abad, de 10% da mais-valia. Ou seja, 10% do lucro que o Watford teria viria para o Fluminense. Só que as matérias agora, inclusive essa própria matéria do GE que falou da venda, traz que o Fluminense tem direito a 5% da mais-valia. Que eu entendo, se essas publicações todas estiverem certas, de que o Fluminense renegociou o Mário Bittencourt 5% da mais-valia, né, o Fluminense tinha direito a 10, ficaria só com 5, por um valor fixo mais alto. Ou seja, saiu ali de 6,5 milhões de euros para 11,5 milhões de euros em troca desses 5% da mais-valia. Mas isso é chute, é só análise. No final das contas, o Fluminense, como eu falei, de clube formador, recebe 850 mil euros e desses 34 milhões, se o Fluminense fica com 5% da mais-valia, o Fluminense fica com 1.700.000 euros. Mais os 850, dá em torno de 2,5 milhões de euros. Esse é o valor que o Fluminense deve ficar se de fato a informação de 5% da mais-valia estiver certa. Se o Mário Bittencourt de fato tiver trocado 5% da mais-valia, né, tinha 10, ficou só com 5, pelo aumento, o Fluminense ganhou muito dinheiro em cima do Watford. Por quê? Porque o Fluminense trocou cerca de 1.700.000 euros por 6 milhões, 5 milhões de euros. Por volta de 5 milhões de euros, saindo de 6 para 11. Eu sei que eu tô falando muito número, mas se você voltar, dá para entender o raciocínio. Fato é, o Fluminense leva cerca de 2,5 milhões de euros nessa negociação, que nesse momento dá basicamente ali 12, 13 milhões de reais por essa negociação do João Pedro. O Fluminense segue tendo direito a 2,5% de qualquer negociação do João Pedro, tá? Independente do para onde ele for e tal, o Fluminense segue tendo 2,5 milhões de mecanismo de solidariedade. Para poder fechar, muita gente vai se perguntar, pô, Gabriel, mas transferência do mesmo país tem? Tem. A FIFA mudou isso. Um jogador, mesmo que ele se transfira dentro do mesmo país, rende dinheiro do mecanismo de solidariedade. Qual que é a exceção? Se o país que ele está se transferindo também é o país do clube. Ou seja, um jogador que o Fluminense tem direito à grana, João Pedro, por exemplo, quando ele se transfere do Watford para o Brighton, lá na Inglaterra, rende grana. O Léo Pelé, quando sai do São Paulo para o Vasco, não rende grana, porque o Fluminense é do mesmo país que São Paulo e Vasco. Deu para entender? Acho que deu. Tamo junto, até a próxima, valeu.